Bom, então é um prazer. Aqui a gente fica mais baixinho, né? Ficamos baixinhos. Não sei se vocês conseguem. Eu acho que vou falar de pé. Ah, eu não vou, não. É que quem foi meu aluno, não é meu aluno, sabe que eu gosto de olhar nos olhos, né? Eu tenho uma dificuldade enorme de eu preciso de conexão. Bom, então é um prazer estar aqui de novo, né? Abrindo essa tarde da FISM. E gostaria primeiro de agradecer, em nome também dos meus colegas, a presença de vocês para assistirem a esse painel. Nós vamos falar de um assunto um pouco grave, né? Um pouco difícil de lidar, e vamos tentar também abordar de uma maneira sintética algo que é muito complexo e muito, né? Principalmente quando consideramos ditaduras portuguesa e brasileira, né? Então nós temos um amplo leque de questões. A gente teve dificuldade de organizar um pouco um esquema, né? Porque realmente são muitos pontos a serem desenvolvidos. Então eu vou começar falando um pouquinho, deixa eu abrir minha colinha aqui, né? Porque eu preciso me organizar, senão eu me perco. Todos trouxemos uma. Todos trouxeram. Muito bem. Então eu vou começar abrindo. Nós vamos falar um pouquinho do contexto da ditadura, principalmente em Portugal e no Brasil, né? Que vai interferir então na produção da literatura de língua portuguesa, né? E vamos falar também um pouquinho do contexto africano, né? Bom, então não sei se todos sabem, né? Mas a ditadura militar, que foi de 1926 a 1933, e o Estado Novo de Salazar e Marcelo Caetano, né? Quando a gente fala em ditadura portuguesa, geralmente a gente lembra do salazarismo, né? Mas nós temos, a partir de 1968 até 1974, a gente tem como líder, então, Marcelo Caetano, né? Foram conjuntamente, então, a ditadura militar e o Estado Novo foram conjuntamente o mais longo regime autoritário na Europa Ocidental durante o século XX. O mais longo regime autoritário, estendendo-se por um período de 48 anos, em que a censura foi extremamente atuante, né? O Estado Novo, de que vamos falar principalmente, né? Tem uma concepção presidencialista, mas autoritária e antiparlamentar do Estado, né? Então essa censura ela foi exercida muito pela política, então por diferentes instituições, né? Então eu vou usar muito como referência esse livro aqui, Mutiladas e Proibidas, para a História da Censura Literária em Portugal nos Tempos do Estado Novo, do Cândido Azevedo, que é um jornalista português. Ele tem uma outra publicação até mais longa, mas ele vai trazer uma série de decretos, circulares, enfim, institucionais, né? Documentos que não deixam, então, negar, né, como foi a atuação do regime salazarista, principalmente do Estado Novo, né, na interferência sobre a arte e a literatura e a imprensa, né? Então, algumas instituições, na verdade, que trabalham, né, para o Estado Novo. A Política Internacional e de Defesa do Estado, a chamada PIDE, né, que quem já trabalhou comigo em literatura portuguesa sabe que a PIDE fica aparecendo todo tempo, né, na literatura contemporânea. A Direção-Geral de Censura à Imprensa e a Direção-Geral de Segurança, já instituída sob o regime do Marcelo Caetano, então, né? Por exemplo, num dos despachos da Direção-Geral de Segurança, né, aparece o seguinte, né, e dimensiona principalmente a atuação da PIDE, que é essa Polícia Política do Estado, né, como missão, organizar a visita regular às livrarias de todo o país para sequestro de livros, revistas e cartazes suspeitos e para a apreensão dos que já estão proibidos pela Direção-Geral dos Serviços de Censura, né? Então aqui é um documento oficial e muito claro: organizar a visita regular a livrarias de todo o país para sequestro de livros, né?
Uma circular de fevereiro de 1934, então bem no início ainda do Estado Novo, apela explicitamente para que os proprietários e gerentes de livrarias se tornem voluntariamente colaboradores da censura, denunciadores dos livros que ofereceriam um prejuízo público, né? Essa é a expressão, um prejuízo público. Sujeitos, então, esses donos de livrarias, né, a multas e a fechamento dos seus estabelecimentos. Então, existe um uso sistemático da intimidação dos intelectuais e da sociedade e do recurso ao medo, principalmente, né? E é interessante que esse uso sistemático da intimidação, ele está a serviço de um patriotismo, de um nacionalismo, né, muito intenso, e a consolidação de uma ideologia única, como nós imaginamos, como nós estudamos, né, sobre esse tipo de ditadura, né? E principalmente a disciplinarização dos espíritos, né? E aí cito também uma circular de agosto de 1931 que é referida pelo Cândido de Azevedo, né? Todas as concepções filosóficas de ordem política, moral ou religiosa que não se identifiquem com a do regime ficam fora da lei. Dominar e orientar por completo a opinião pública era esse o grande e único objetivo da censura. Né? Então, tudo o que vai de encontro a essa política nacionalista e a essa disciplinarização dos espíritos, né, é considerada fora da lei. Né? E aqui eu vou citar um depoimento de César Príncipe, na verdade, que é um intelectual que vai resumir um pouquinho o que era a censura e esse exame prévio, né, pelo qual passavam os livros e a imprensa, né? Ele diz o seguinte, que não poderia aparecer, né, nem circular nos livros, nos jornais, na TV, enfim, nem presos políticos, nem suicídios, nem barracas, nem cólera, nem aumentos de preços, nem abortos, nem guerra, pensando que nós temos Primeira e Segunda Guerra Mundial e depois as guerras pela independência das colônias africanas, né, ou chamada em Portugal Guerra Colonial, né? Então, nem guerras, nem hips, nem greves, nem drogas, nem gripes, nem homossexuais, nem febre amarela, nem massacres, nem nudismo, nem inundações, nem imperialismo, nem fome, nem violações, nem poluição, nem tifo, nem Partido Comunista, nem fraudes, nem coisas extraconjugais, nem racismo, né? Um país perfeito, né? E eu me perdi aqui, não, é frente e verso. Guardem bem essa citação para Raquel. Opa, perdão. Mencionou, tá? Eu só vou ler um último trechinho, que é de um decreto de 1968. Os que eu li antes são do início da ditadura. E agora eu vou falar de um decreto de 1968, quando Marcelo Caetano já assume, né, à frente do Estado Novo, e ele vai, e em tese ele seria mais brando do que o Salazar, né? Então, notem esse despacho. 68. Então, o despacho é de outubro de 1968 e diz, entre outras coisas, não será permitida a divulgação de notícias, artigos, crônicas ou de qualquer outros textos que sejam ofensivos à soberania nacional,
das instituições e as instituições vigentes, que ofendam a moral cristã tradicional do país, que visem diretamente, de modo isolado ou em campanhas, a alteração da política adotada quanto ao ultramar português, né? Ou seja, quanto à relação com as colônias, que ponham em causa a orientação professada na política internacional, que atinjam de qualquer modo o presidente Salazar, cuja obra como homem e como político só pode ser discutida em termos que não diminuam a sua figura, né? Então, após a sua saída, né, ele ainda não pode ser, né, atingido de qualquer jeito. Que pretendam, direta ou indiretamente, estabelecer uma antinomia política entre o presidente Salazar e o presidente do Conselho, atual presidente do Conselho, né, o Marcelo Caetano. E que procurem criar um clima de agitação social ou constituam o incitamento à subversão, nomeadamente através da divulgação das doutrinas marxistas ou da propaganda das atividades comunistas, né? Entre outros artigos, né? Enfim, desse decreto, né? Passo a palavra ao Lisandro. Ok. Boa tarde a todos e a todas. Então a censura aqui no Brasil foi meio parecida em alguns aspectos em relação àquilo que a Raquel disse, mas é importante nós destacarmos que a censura aqui sempre esteve presente, tá? Então, desde que os europeus começaram a chegar aqui, a censura existia de alguma forma. Mas é claro que nos primórdios, então, da colonização, nós não tínhamos os meios de comunicação que há hoje, nós não tínhamos também uma sociedade tão formada e instruída como é hoje, então a censura se dava de uma forma diferente do que vai se dar depois no início do século XX, em que nós vamos ter aquilo que alguns autores vão chamar então de uma especialização da censura. Isso vai acontecer mais ou menos na década de 1930, que é quando antecede, no caso brasileiro, o Estado Novo, tá? Veja então que nós temos alguns exemplos aqui. Em 1934, nós temos então o surgimento do DOP, que é o Departamento Oficial de Propaganda. Depois, em 1937, nós vamos ter o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, tá? Em 1968, já dentro do contexto da ditadura, nós temos a Lei 5.536, que vai instituir, então, o Conselho Superior de Censura. Então, vejo que a censura já passa a ser algo mais especializado, tá? No que consiste essa especialização da censura? Significa que há indivíduos que passam a ser treinados para exercer essa censura, tá? Então, são fornecidos alguns cursos para esses indivíduos. Esses indivíduos têm apostilas também, que eles vão ser treinados para fazer como proceder em relação à censura. Então, veja que há essa especialização, tá? É importante também, no caso brasileiro, que a censura ela não vem sozinha dentro desses regimes autoritários, ela vem acompanhada, por um lado, da violência e por outro, da propaganda, tá? A violência porque as pessoas são, então, proibidas de tocar em certos temas, tá? Ou seja, é tolhida a liberdade de expressão dos indivíduos. E da propaganda, tá? Ou seja, enquanto que há a censura, em seu lugar precisa ter alguma coisa, que é, no caso, a propaganda. Que propaganda é essa? Uma propaganda que vai, como a Raquel disse, que vai muitas vezes, ou quase sempre, ao encontro de uma imagem positiva, afirmativa de nação, tá? E a partir, é claro, de 13 de dezembro de 1968, com o AI-5, a censura, então, vai se tornar um pouco mais forte, tá? Alguns autores vão dizer, então, que se, por um lado, há as leis, tá, que vão orientar a censura, por um outro lado vai existir aquele expediente da violência mesmo, ou seja, as pessoas que estão indo contra a censura, de encontro ao regime, eram violentadas, presas, assassinadas e torturadas, tá? É isso que muitas vezes vem representado em alguns livros, né?
de ficção, porque existe uma diferença, como a gente vai tratar depois, entre o tratamento que alguns manuais de história dão à ditadura e também a literatura, né? São discursos diferentes. A literatura se vale de alguns meios em que toca nesse tema de uma maneira diferente. Mas, entrando já mas passo a palavra, então, eu já ia entrar no próximo assunto. Senão a gente se atropela. Senão a gente se atropela. Vou porque a gente dividiu em 4 temas, tá? Para poder fazer esse bate-bola. Aproveitando a fala da Raquel e também a do Lisandro, primeiro, essa daqui é a minha cola, bem organizada, como vocês podem ver, e cheia de links que eu vou puxando. A gente se preocupou em falar de Portugal por conta do salazarismo e também do Brasil por conta da ditadura militar, mas eu sou uma pesquisadora de literatura portuguesa um tanto fajuta, porque eu não consigo não pensar nas ex-colônias africanas. Eu não consigo não refletir Portugal e a relação com essas então colônias nesse momento, né? Se a gente está falando de salazarismo, a gente está falando dessas colônias também. E antes de tudo, né, sobre a questão da censura em si, a censura, desde muitos anos, desde muitos séculos, ela sempre tem como grande vítima, uma das suas grandes vítimas, o livro, o que é muito curioso. Seja da Inquisição, no período da Santa Inquisição, com o índex, né, aquela lista de livros que eram proibidos, seja nos governos autoritários, regimes autoritários do século XX, por exemplo, o nazismo, que promove a queima de livros, na ditadura militar, etc. Então, para falar, por isso que eu falei para vocês gravarem a citação da Raquel sobre o que era proibido, eu vou tratar de um escritor, nesse primeiro momento, brasileiro, que é o Jorge Amado, que foi mais censurado em Portugal que no Brasil, seja durante a Era Vargas, seja durante a ditadura militar propriamente. Enquanto em Portugal ele era completamente proibido, a pessoa não podia ter Jorge Amado em casa, um livro do Jorge Amado em casa, ele não era vendido nas livrarias, a pessoa poderia ser presa por estar lendo Jorge Amado. Aqui no Brasil, né, aqui infelizmente, apesar de ser brasileira, eu pouco posso falar do Brasil como pesquisadora. Aqui no Brasil, ele era de alguma forma tolerado até, né, porque é interessante que apesar da censura, os livros eram lidos. Tá, gente? Sempre também a gente tem que lembrar quem que lia. Um círculo pequeno, uma elite intelectual em que esse livro vai passando de mão em mão. Em Angola, isso é uma fala do Ondiak, escritor angolano. Ele fala isso no podcast Cruzamentos Literários. É um podcast que nasceu na pandemia, logo em 2020, só teve 3 temporadas, se eu não me engano, se encerrou no final de 2021 ou início de 2022, não tenho noção agora, mas ele está online no Spotify, em qualquer outra plataforma de podcast, vocês podem procurar, e é bem interessante, dá para maratonar. Curiosidade, né? Quem faz a entrevista da Ana Maria Gonçalves é o Ondiak, mas quem entrevista o Ondiak é o Paulo Werneck, e ele pergunta, né, sobre esses trânsitos, esses cruzamentos literários, quem que ele lia de literatura brasileira, e assim, vocês não, né? Quem foi meu aluno, mas já sabe, né? Eu já falei isso várias vezes, que a literatura, o romance de 30 daqui do Brasil, muito influenciou o neorrealismo em Portugal e também a formação da literatura africana, né? Das literaturas africanas de língua portuguesa. Então, ele cita como leitor autores que o influenciaram, que o formaram como leitor de alguma forma, o Érico Veríssimo, etc., mas ele vai falar do Jorge Amado, vai falar dessa censura do Jorge Amado, né? Como que é curioso a censura extrema dele, muito forte em Portugal, mas não tão forte em Angola. Não é que era permitido, não é que ele fosse exposto nas livrarias, na vitrine, naquela banca dos mais vendidos, etc. Não, mas você comprava, tinha como adquirir. Existia uma espécie de tráfico, segundo Ondiak, exatamente no sentido da quase legalidade dos romances do Jorge Amado em Angola. Ele falou, ninguém é preso por ler um romance dele num café, por exemplo. Mas fazia-se vista grossa, a pessoa era considerada uma subversiva, de alguma forma, por ler o Jorge Amado. Mas não era proibido ter, nesse sentido, né? E a pesquisadora
Joselina Aguiar, ela é autora do livro Jorge Amado, uma biografia, que foi publicado pela Todavia. Ela faz uma pesquisa, né, em Portugal, no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, sobre os livros do Jorge Amado que foram proibidos. E ela cita, por exemplo, São Jorge dos Ilhéus, 51, que é considerado um livro que explora as desigualdades sociais com vistas aos triunfos comunistas. Então, para quem não sabe, o Jorge Amado, ele sempre se assumiu como comunista, ele foi do PCB, foi deputado pelo PCB em 1946, o slogan dele era romancista do povo, a legenda foi extinta, né, no governo do Gaspar Dutra, e com isso ele teve a candidatura, né, o cargo dele cassado, etc., mas ele foi responsável por uma emenda. Essa emenda era deixa eu ver aqui, que proibia a perseguição religiosa no Brasil. E aí, quem já leu Jorge Amado sabe do quanto ele fala de candomblé. Eu, como leitora, ainda na adolescência, o que eu conheci de candomblé na minha vida foi lendo Jorge Amado, né? Uma leitora do interior do Espírito Santo, um estado extremamente... Vai falar católico, acho que hoje em dia ele está mais evangélico que católico, é um estado com mais igrejas evangélicas por habitante, é complicado. O que eu tive de conhecimento, porque o candomblé era algo que estava muito distante de mim, foi por conta do Jorge Amado. E além de ser candomblecista, interessado nisso e mostrar muito isso no livro dele, era também um escritor comunista, né? Então tem essa espécie de perseguição ao autor. Bom, falei agora do Jorge Amado, a gente já passa para o próximo tema, né? Que é o modo como as literaturas elas foram atingidas por essa ditadura, por essa censura. Então eu passo a palavra de novo ao Lisandro, porque senão eu vou começar a falar de outros autores e também vou atravessar os temas e atravessar os colegas. Então, pegando o gancho da Raquel, alguns temas eram proibidos e os censores estavam em cima, tá? Então, alguns temas: sexo, relacionamento homoafetivo, adultério, prostituição, tóxicos, violência, crianças abandonadas, diferenças de classe, eram alguns temas que eram vigiados, eram reprimidos, ou seja, esses temas não poderiam aparecer. Então, porque ofendiam a moral, os bons costumes, ou denunciavam um país que não ia bem, tá? Então, vários autores foram reprimidos e censurados. Aqui no Brasil nós temos vários casos, podemos citar o Caio Fernando Abreu, que inclusive ele tem um conto que é bastante conhecido, que é uma espécie de interface da vida dele, que é o Garopaba Mon Amour, em que os personagens estão numa praia, estão fazendo uma festa, tudo leva a entender que uma festa hippie, ou seja, existe todo o movimento da contracultura, mas enfim, mas os policiais chegam lá e prendem, espancam os personagens, tá? Então essa prática da tortura mesmo, daqueles textos de autores que recorriam a esse tipo de tema. Há um caso também bastante interessante na literatura brasileira, só para dar um exemplo também, que é do Renato Tapajós. Ele escreveu uma obra em câmera lenta. O Renato Tapajós, ele fez parte da guerrilha, conhecia o movimento. Então, quando ele estava preso, ele escreveu esse livro, escreveu alguns esboços do romance que foi intitulado Em Câmera Lenta, e que justamente ele vai trazer algumas cenas de guerrilha, cenas de tortura. E ele foi preso em razão disso, tá? O livro é lançado em 1977, depois que ele lança... O livro foi escrito antes, mas ele ficou escondido há alguns tempos. Depois o Renato lança essa obra e depois de alguns dias ele vai preso. A censura pede um parecer para o Antônio Cândido, né? E a censura faz duas perguntas para Antônio Cândido, ou seja, com base nesse parecer do Antônio Cândido, o autor e sua obra seriam ou não censurados ou libertos. A primeira pergunta que faz Antônio Cândido: Em Câmera Lenta é um livro subversivo? É claro que o Antônio Cândido tinha que achar um meio de dizer que não, né? O que o Antônio Cândido escreve no seu parecer? Não, porque é uma obra, é um romance, é uma obra de ficção,
não é um livro que se assenta numa linguagem referencial, e sim numa linguagem literária, estética, ou seja, não tem nada a ver com o social, tá? Porque é uma criação de linguagem. E a outra questão, a sua leitura, a leitura de Em Câmara Lenta, induz a práticas subversivas? Antônio Cândido diz, não, tá? Porque é um romance fragmentado, em primeiro lugar, mas não há, nós não temos aí nesse romance uma linguagem realista, ou seja, o autor não se vale de uma linguagem em que ele vai narrar ou descrever a guerrilha com detalhes, tá? Então, ele faz alusões à guerrilha, tá? Então, Antônio Cândido vai dizer o seguinte, não se trata, não é uma obra que induz a subversão, porque apenas está aludindo, tá? A estratégia que o autor usa é justamente fazer a alusão à guerrilha, tá? Então não há um procedimento, não se trata, digamos assim, de um manual que induz a uma prática subversiva, tanto que ao final do romance, então, o final é bastante violento, é desastroso. Então Antônio Cândido vai dizer, não, isso aqui não tem nada a ver com subversão, porque afinal de contas nem deu certo a guerrilha, tá? Então estratégias do Antônio Cândido. É um caso, tá? Assim como a professora Cíntia chamou a atenção do Jorge Amado, nós temos também esse caso que é bastante singular dentro da literatura brasileira, que diz como a censura agia, quer dizer, não só procurava nos textos, nas peças, em filmes, elementos, né, que poderiam ir contra o regime, mas também, na maioria das vezes, esses censores compravam os livros, assistiam às peças, aos filmes, para ver se de fato os cortes haviam sido feitos. Eu vou citar alguns exemplos, algumas falas, justamente para mostrar, e pareceres da censura, e falas de autores, justamente para explicitar, né, essa atuação da censura e os efeitos dela sobre, né, também sobre o processo de criação dos autores, né, das autoras. Então, eu vou mencionar primeiro um depoimento de um autor português chamado Ferreira de Castro, que é do movimento neorrealista português, né? E ele vai dizer o seguinte, entre outras coisas, para escrever conforme os cânones da censura, observe a ironia aqui, os cânones da censura, o romancista devia fingir ignorar todas as grandes inquietações do homem do nosso tempo. Fingir ignorar todas as inquietações do homem, da mulher, do nosso tempo. E escrever uns romances convencionais, deslocados da sua época, uns romances sujeitos a tantas restrições que seria fastidioso enumerá-las todas aqui, tanto mais que elas são bem conhecidas, né? Mais abaixo, eu acho esse testemunho muito elucidativo, né? Escrever assim é uma verdadeira tortura, porque o mal não está apenas no que a censura proíbe, mas também no receio do que ela possa proibir. Cada um de nós coloca, ao escrever, um censor imaginário sobre a mesa de trabalho. E essa invisível e incorpórea presença tira-nos toda a espontaneidade, corta-nos todo o elan, obriga-nos a mascarar o nosso pensamento quando não a abandoná-lo, sempre com aquela obsessão. Eles deixarão passar isto? Então eu acho esse depoimento muito emblemático, né, da forma de atuação da censura, principalmente a questão do medo e da autocensura, né, que aparecem aí, né? E agora eu vou mencionar com relação aos temas que a censura justamente visava, né, duas questões, a questão moral e a questão social, em diálogo um pouco com o que o Lisandro falou, né? Então, um caso muito conhecido, né, até nós estudamos no nosso grupo de estudos, é o das Novas Cartas Portuguesas, né, escrito pelas três Marias, Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa,
né? Que foi proibido em 3 de fevereiro de 1970 e as autoras, inclusive, né, sofreram um processo crime, né, em função dessa publicação. E o parecer do censor é o seguinte, eu vou ler o parecer do censor porque também ele diz muito mais do que eu posso explicar. Este livro é constituído por uma série de textos em prosa e versos ligados à história de Mariana, mas em que se preconiza sempre a emancipação da mulher, em todos os seus aspectos, através de histórias e reflexões. Então, se preconizar a emancipação da mulher é um problema, né, para a censura. Algumas das passagens são francamente chocantes por imorais, e aí tem vários números, né, de passagens, constituindo uma ofensa aos costumes e à moral vigente no país. Concluindo, sou do parecer que se proíba a circulação do país do livro em referência, enviando-se o mesmo à Polícia Judiciária para efeitos de instrução do processo crime. E agora eu ilustro um outro parecer que recaiu sobre um outro autor que é bastante conhecido, que é o Virgílio Ferreira, né? E um dos seus romances de 1945, um dos seus primeiros romances, né, que tinha ainda também um caráter neorrealista, né, chamado Vagão J, o parecer eu não vou ler todo, mas a parte final. A filha mais velha, então ele fica analisando o conteúdo da história, né, do romance. A filha mais velha, que a certa altura foi servir para uma casa rica, era induzida pela mãe a roubar a patroa e a ter relações sexuais com o filho da casa para obter recompensas. De vez em quando, o autor salienta a questão social, pondo em destaque a diferença entre ricos e pobres, e mostrando bem o rancor que se apodera dos segundos pelos primeiros, quando postos em presenças um dos outros. O romance gira todo em volta dessas misérias sociais, como se pode ver com facilidade em diferentes páginas que vão assinaladas. E, em vista do exposto, sou da opinião que o livro não deve ser publicado, né? Então, a literatura que explorasse, né, a miséria social, a diferença de classes ou sugerisse, né, uma rebelião, uma revolta ou uma contravenção, enfim, em relação a essa hierarquia, deveria ser proibida, né? Como os pareceres dos censores explicitam, né? Bom, fazendo um link bom agora com a fala do Lisandro e da Raquel, eu quero falar sobre o caso Luanda. Luanda é um livro de contos do José Landino Vieira, escritor angolano, nascido em Portugal, mas naturalizado angolano, porque ele vai com a família para Angola muito novinho, e ele está preso quando ele publica esse livro. Ele está preso porque ele é filiado ao MPLA, que é o Movimento Popular de Libertação de Angola, que começa como um movimento de guerrilha em prol da libertação de Angola, da colonização portuguesa, mas que depois vira um partido político que, enfim, está no poder até hoje. Mas o MPLA, quando ele começa como guerrilha, né, ele tem várias pessoas que se filiam que não necessariamente vão pegar em armas. Tá? A maioria dos escritores angolanos mais velhos foram do MPLA, mas só o fato do Landino Vieira estar vinculado ao MPLA de alguma forma, ele já foi considerado terrorista e por isso está preso. Ele passa um período preso em prisões de Luanda e depois ele é enviado para o Tarrafal, a prisão de Tarrafal, o campo de concentração de Tarrafal, que fica em Cabo Verde. É em Luanda ainda que ele escreve esse livro, Luanda, com 2 U's, de contos, que tem 3 contos. Vavó Xixi e seu neto Zeca Santos, História do Ladrão e do Papagaio e História da Galinha e do Ovo. Esse livro de contos, né, ele vai contar uma outra narrativa da colonização, diferente daquela que Portugal estava acostumada a contar. E isso, é claro, que comunica com o que a Raquel leu sobre o que era proibido nessa literatura, né, exatamente por mostrar como era essa colonização na perspectiva de um angolano. Na perspectiva do território angolano, sem pensar do lado português.
Porque quando os portugueses, a gente tem que pensar também que tem toda uma propaganda da literatura colonial, como falava em Portugal, né, escrita por portugueses residindo nesses países, né, nesses territórios colonizados, que vai narrar esse território como selvagem, exótico, inóspito. Esses angolanos, vou falar apenas de Angola, tá? Mas esses angolanos como selvagens, infantilizados, sexualizados, etc. E o branco ali como o salvador, né? Como esse protagonista salvador. A gente vai começar a ver uma literatura, e o Luandino é um desses responsáveis, que vai tratar do território angolano na perspectiva deles mesmos e mostrar o problema desse português dentro desse território, ok? Então são narrativas desse livro de contos, né, que falam sobre violência, sofrimento, angústia, fome, disputa de território, preconceito, tudo aquilo que não podia ser falado. Mas o problema maior disso, desse caso Luanda, é que ao publicar, detalhe, o livro é publicado em 1963. A Guerra de Libertação, e agora eu falo na gramática africana, de língua portuguesa, que para Portugal era guerra colonial, para esses países do território africano era guerra de libertação. Então a Guerra de Libertação, ela começa em 1961 e vai até 1974, terminando com a Revolução dos Cravos, ou o 25 de abril. Mas o livro é publicado em 63, ou seja, estamos aí num período de Guerra de Libertação. Ele é publicado enquanto o Luandino está preso acusado de terrorista. E ele é premiado. Ele é premiado em Portugal pela Sociedade Portuguesa de Autores. Então, como assim a Sociedade Portuguesa de Autores dá um prêmio de literatura para um angolano que está preso, acusado de terrorismo, por atentar contra o Estado português, contra a continuidade dessa colonização? Então, a PIDE rapidamente proíbe o livro, silencia o livro, né? Faz uma propaganda contra o Luandino, que eu ainda vou falar disso, e, claro, pune também alguns desses jurados, né? Prendendo alguns jurados que premiaram o livro, deram o prêmio ao Luandino. Não é um incêndio também, a casa sim. da sociedade, sim. Dos escritores portugueses que deram esse prêmio, né? Sim. Também isso. Então tem uma série de punições, né, por conta da premiação do livro Luanda. E aí, além disso tudo, né, a censura, ao silenciar o livro do Luandino e taxá-lo como terrorista, apenas fazer uma propaganda de que ele era um terrorista, faz uma outra coisa muito violenta, que é silenciar a intelectualidade de um africano, de um angolano, que publicou um livro literário de contos, ainda no processo de formação da literatura angolana, mostrando um outro lado dessa Angola, na perspectiva de um angolano, do Museque, etc. E para quem nunca leu o Luandino, ele faz uma coisa muito interessante. Um detalhe que é importante contar, essa literatura, óbvio, é escrita em língua portuguesa, né? Mesmo que não seria divulgada entre todos os angolanos, porque uma parte considerável não fala português, outra parte considerável sequer era alfabetizada. Mas, ao usar a língua portuguesa, que ele fala que é o troféu de guerra dele, ele quimbundiza esse português, ele insere palavras da língua quimbundo e também modifica a sintaxe para trazer a linguagem dos museques para a fala dele, né, para a linguagem portuguesa que ele usa na literatura dele. O Museque, para quem não conhece, é uma espécie de favela do contexto urbano ali de Luanda, né? Então, o livro, ao silenciar o livro, colocam como uma espécie de insubmisso não, de só terrorista, sendo que ali a gente tem um intelectual que é totalmente insubmisso ao salazarismo, que vai contra a ideia de uma literatura ultramarina, que era o que poderia existir nesse território, que tinha concurso da literatura colonial, etc., essas coisas que eu já contei nas minhas aulas e vou continuar contando, para quem ainda não teve essas aulas, mas enfim. E é importante também entender que havia ali um público leitor, tá? Vai ter uma forma de circular esse livro entre eles, né? Entre os leitores do Luandino, porque
o livro vai ser lido por alguns, lembrando sempre que é um grupinho ainda fechado, tá? Que poderia ler esse livro. E aí, o que é interessante nesse momento é que agentes da PIDE, alguns agentes da PIDE, da cidade de Braca, fazem uma publicação pirata de Luanda, porque perceberam que teria um retorno financeiro interessante. E aí, para não ter nenhuma investigação que pudesse punir esses agentes da PIDE, eles fazem uma espécie de... Eles mentem de onde saiu esse livro, de onde saiu a impressão desse livro. O Ondiak fala que ele ouviu dizer que saiu de Porto Alegre. Nunca foi publicado aqui, tá, gente? Apenas fingiram que foi Porto Alegre. Já a Tânia Macedo cita Belo Horizonte. Eu nunca tive acesso ao livro pirata, não sei qual seria a cidade exata, mas fingiram que foi publicado no Brasil, que foi impresso no Brasil e por isso o livro circulava. Mas foram agentes da própria PIDE, tá? Exclusivos da cidade de Braga, que fizeram essa pirataria para vender, porque sabiam que iam ter um retorno financeiro do livro, ok? Enfim, aí indo para o próximo ponto, já que continua comigo, a gente fala agora dos modos de resistência à censura durante essa ditadura. E aí a gente continua com Landino Vieira, porque é interessante pensar que muito dessa literatura africana, nesse período ainda colonial, ela é escrita no espaço de exceção. O Landino, por exemplo, escreve da prisão. É numa dessas prisões de Luanda que ele escreve Luanda, e é também no Tarrafal que ele escreve o romance Nozos do Maculuso, que é um romance belíssimo, tão belo quanto difícil e complexo, mas ainda assim muito belo. Então sempre vale a pena insistir na leitura do romance, mesmo ele sendo extremamente difícil. E é nesses romances também, desse espaço de exceção, por exemplo, Pepetela, que escreve Mayombe, dentro da guerrilha, no Mayombe. Mayombe, para quem não conhece, é um território que pertence a Angola, que está em outro país, que está no país vizinho. E é ali que fica a floresta do Mayombe, é nesse momento, Cabinda, em Cabinda que fica a floresta do Mayombe, em que eles fazem essa guerrilha durante uma das guerrilhas, das tantas, né, durante esse período colonial, em que o Pepetela escreve o romance Mayombe. Ele conta também no podcast Cruzamentos Literários, aí nessa entrevista com a professora Rita Chaves, ele conta que ele colocava os papéis, tá? Era manuscrito, ele colocava os papéis dentro de uma sacola, dentro de um oco de uma árvore, ia para a guerrilha e depois ele voltava, encontrava os papéis novamente e continuava escrevendo o romance. Então é uma guerrilha, né? A gente está falando de uma guerra de libertação dessa colonização portuguesa, que ainda compreende o Estado Novo, por isso a gente continua na questão da ditadura, que passa... Tá acabando o tempo? Eu vou ser rápida. Uma censura. Que saco isso. Não, eu vou ser rápida. Que a guerrilha ali não é somente um tema no romance, mas também toda uma ambiência, né? Então, correndo aqui um pouco... A gente tem o Pepetela, que escreve durante a guerrilha, dentro da guerrilha, o Luandino, que escreve de dentro da prisão, e uma forma de que essa realidade vai ser mostrada na literatura, né? Não só a questão da colonização, propriamente, que era algo que atacava diretamente o salazarismo, mas também outros regimes autoritários. Por exemplo, o Ondiak, no livro, não só nesse, tá? Mas ele começa com Bom Dia, Camaradas, depois escreve um livro de contos, Os da Minha Rua, depois escreve o romance A Avó 19, Segredo Soviético, em que a gente tem a perspectiva de uma criança falando desse cotidiano de um governo autoritário ali já pós-independência, tá? Um governo angolano do MPLA, mas que é de alguma forma autoritário. E como que ele faz isso na narrativa dele, com essa perspectiva da criança? Primeiro que ele fala que ele escolhe a criança, a voz narrativa infantil, porque a criança é sincera, né? Enquanto o adulto se posiciona, tem posicionamentos políticos, é falso de alguma forma, e a criança vai ser sincera e a criança tem uma visão muito genuína.
Então, nesses romances, por exemplo, ele vai falar muito da constante falta de água, a constante queda de energia, as roupas poídas das crianças, ele fala o odor a caatinga na sala, não gosta de sentar perto do fulaninho, eu esqueço o nome do personagem, tá? Não pode sentar perto do fulaninho porque ele fede muita caatinga, porque na casa dele só se toma banho uma vez na semana. Ou um dia que tem um desfile da cidade, né, num feriado nacional, e as crianças vão desfilar e a professora fala, por exemplo, para falar sobre as más condições das escolas, né? As crianças que quiserem fazer xixi vão logo, mas não dá tempo de fazer cocô. E ele pensa, mas quem iria fazer cocô? Todo mundo sabe que na escola não tem casa de banho para isso. Então, assim, ele vai fazendo essas denúncias dessas precariedades da cidade, da situação da escola, da cidade, porque ele pensa apenas Luanda, né? E também quando o camarada presidente, sempre camarada por conta da influência cubana após a independência, né? O camarada presidente vai passar e todo mundo tem que sair do carro, fazer posição de sentido enquanto o presidente passe. E o Ondiak fala, pessoas que viverem em países pessoas que viverem em países com uma ditadura conseguem perceber que há questões sociopolíticas ali diferenciadas. Então não precisa explicar demais, apenas esse olhar da criança, a narrativa da criança, explica bastante coisa. Desculpa a falação, pode. Eu acho que eu vou resumir bem a minha parte e eu acho que a gente pode passar alisando até para a última questão, que eu acho que é interessante. Em Portugal, durante a ditadura, eu percebo muito essa subversão pela própria linguagem da literatura, né? Ou seja, pelo experimentalismo que os autores terão de assumir, né? Uma linguagem desviante da contravenção, né? da antinormativa, né? Justamente para também conseguir, muitas vezes, falar de maneira cifrada, de maneira ambígua, né? De temas proibidos, né? Então, a gente sabe que a literatura, a criação literária, né? E a música, enfim, e o teatro, enfim, fazem isso, né? Para conseguir sobreviver a esses períodos ditatoriais, como também aconteceu no Brasil, né? Eu só vou, então, dar uma dica, né? Para quem quer conhecer um pouco da relação da literatura portuguesa com a Revolução, com a ditadura, porque após a Revolução dos Cravos, que põe fim, então, ao Estado Novo em Portugal, né, a literatura, sim, vai assumir um compromisso de primeira ordem de falar desse passado, né, do colonialismo, das diferentes violências, da censura, né, agora a gente está lendo na Portuguesa Os Cus de Judas, do Antônio Lobo Antunes, é só sobre isso, né? É sobre a atuação, né, do salazarismo em Portugal. Mas eu ia dar um exemplo e sugerir uma leitura, que é o romance Levantado do Chão, de José Saramago, que é um romance que vai contar justamente todo esse período ditatorial, né, do século XX, quer dizer, do fim do século XIX até após a Revolução dos Cravos, né? E aí tudo tá ali, a resistência, e estão também as cenas de tortura, né? E de personagens, inclusive, históricos, né? Então é um romance que nos ensina muito, né, da perspectiva da literatura e naquele modo Saramago de escrever e de atuar, né, sobre o que foi, né, essa relação com a ditadura, né? Enfim, Lisa. Eu acho que nós podemos encerrar aqui fazendo uma reflexão que é a seguinte: por que ainda hoje tratar da ditadura? Por que esses temas ainda voltam? Porque nós temos um exemplo bastante claro, né, no cinema, que é Ainda Estou Aqui, que é um filme que teve bastante sucesso esse ano, cujo tema é a ditadura. Mas então a questão básica é essa: por que ainda hoje se trata desse tema? Bom, em primeiro lugar, é importante dizer que a ditadura não se circunscreve, né, dentro de um tempo específico.
Ou seja, nós temos uma perspectiva historicista que diz, por exemplo, aqui no Brasil, a ditadura começou em 64 e acabou em 85. Mas nós temos os efeitos disso, nós temos os traumas. Foi um período bastante difícil, em que várias pessoas foram atingidas, direta ou indiretamente. Então, é um momento que ainda repercute hoje, porque a ditadura, como a gente vem falando aqui, ou imagens dela foram bastante censuradas e reprimidas, e ainda hoje a gente não sabe o que de fato aconteceu, os porões, né, da ditadura, de forma que muitas vezes a gente fica sabendo mais sobre o que aconteceu por meio de obras, né, artísticas, filmes, romances, contos, canções, etc., do que propriamente a historiografia, tá? É aquilo que alguns teóricos então vão dizer que é uma historiografia inconsciente de uma época, né? Ou seja, a literatura, assim como as outras artes, vão revelar aspectos que ainda estão escondidos, obscuros. Então, há essa necessidade de se voltar ao passado para revelar coisas que não foram ditas. Ou seja, é uma espécie de acerto de contas também, porque nossa sociedade também passa por aquilo que alguns críticos vão dizer, então, que é um apagamento, né, do passado. Há uma espécie de memoricídio, tá? Ou seja, um movimento no sentido de se apagar a memória do passado para que os algozes continuem aí, para que o fato volte ou possa voltar a acontecer. Então é bastante urgente essa discussão para não se deixar o passado apagar, de forma que esses eventos não voltem a acontecer, tá? É uma forma, então, de culpabilizar as pessoas que foram responsáveis por esse momento turbulento, tá? E também também associado a essa questão de não se deixar o passado apagar, ou seja, não se trata apenas de uma questão de memória, mas sim do fato de a ditadura ter deixado muitos traumas, tá? Se nós entrarmos um pouco na teoria a respeito desse assunto, do trauma, a gente vai ver que o trauma não atinge só a vítima em si mesma, mas, por tabela, vai atingir os familiares, tá? Então, veja que há essa necessidade de retorno ao acontecimento como uma forma de rever o passado, passar a limpo o passado, tá? Então, a narrativa pode funcionar como um instrumento hermenêutico, tá? No sentido de que, à medida que a pessoa vai lidando com aquele tema, vai tratando dele de uma forma que seja compreensível dentro de certo aspecto, dentro de certo âmbito, tá? Porque o trauma, ele não tem uma cura, tá? É por isso, então, que esse tema volta e as pessoas precisam lidar com ele de alguma forma, tá? E o trauma, mas ele pode ser amenizado. Então, a forma de encontrar um caminho para amenizar essa dor pode ser por meio da criação artística, em que o artista, então, vai dar alguma vazão para a sua dor, mas também vai organizar, sob o seu ponto de vista, uma narrativa que seja compreensível, aceitável e suportável para si, tá? Então, há algumas obras, tá? Importante, vou citar dois exemplos interessantes que apontam também para essa importância de se tratar do passado. Uma obra é K, Relato de uma Busca, que é uma obra do Bernardo Kucinski, que foi lançada em 2011, que é o esforço, a luta de um pai para recuperar o corpo de uma filha que desapareceu durante a ditadura. Tema similar nós vamos encontrar, por exemplo, no livro O Corpo Interminável, de 2019, da Cláudia Lage. Então, são esses dois exemplos que eu trago para vocês, e são similares porque tratam de histórias de vida em que os parentes, os pais ou os irmãos têm pessoas que desapareceram. Então, escrever uma obra a respeito disso se constitui também como um gesto simbólico, digamos assim. Ou seja, o corpo não foi encontrado. É preciso fazer um trabalho de luto em relação a isso. A lápide é o livro,
Tá? O livro ele funciona simbolicamente como uma espécie de lápide dentro do qual está o corpo, então, uma reflexão e o sepultamento, digamos assim, simbólico desse indivíduo. Acho que é isso, né? Muito obrigada. Pois, até esqueci das perguntas, gente. Olha aí a censura ao público, que horas nós temos, meninos? 13h06. 13h06? Acho que dá para uma pergunta, né? Até 13h10, a gente atrasa 10 minutos, né, Gerson? Eu já estou olhando ali. Ó, outra censura. Cadê? Se alguém quiser perguntar, fala. Você meio que respondeu a minha dúvida que eu tinha anotado aqui, mas eu queria saber um pouquinho mais detalhes. Se essa censura que ocorria em Portugal, né, principalmente em Lisboa, ela chega com tanto fervor nas colônias também, com esses aparelhos de sensores, que é vídeo, né? É. Isso. Se isso ocorria de fato nas colônias ou porque ali não tinha ainda muito, não sei dizer, mas produção literária fervorosa, por isso que não acontecia tanto. Olha, a PID ela estava nas colônias também, mas como o próprio Jack fala nessa entrevista, né, as coisas eram muito mais severas em Portugal que nas colônias. Não só na literatura, no cinema de modo geral. Na literatura produzida em Angola, ela não é uma literatura tão antiga como a de Portugal, né, é inclusive chamada erradamente de literaturas tardias, porque o que começa a ser escrito demora para ser escrito, né? Mas tinha uma produção ágrafa, né? São comunidades ágrafas, tinha uma produção literária sem ter um texto escrito antes, né? Mas eu acho que o que se reprime ali é mais uma literatura que vai falar sobre a colonização em si. Mas ainda assim é diferente. A forma como a PID atuava em Portugal difere muito de como atuava nessas colônias, onde Jack fala do cinema, como a repressão não era tão forte, um bonde chamado Desejo, por exemplo, que ele cita, era proibido em Portugal, mas passou no cinema em Luanda. Coca-Cola era proibidíssimo em Portugal durante todo o salazarismo, tinha em Luanda. Em Angola vendia-se Coca-Cola. Então a PID funcionava mais pela manutenção do colonialismo ali, não pela censura da produção artística como era em Portugal. O que eu ia dizer era justamente isso. Eu acho que em relação à censura é muito menos, mas em relação à violência, à repressão, assassinato, né? Enfim, é muito mais forte, né, do que dentro de Portugal. Porque a preocupação nas colônias é essa, a manutenção da colonização mesmo. Alguém mais? Fala. Tem dois. Pode falar. Eu só queria uma observação rápida. Quando você enumera aquela lista de censuras, ela é bem heterogênea, né? Existia alguma justificativa por trás de cada uma ou era só uma lista depois que eles não gostavam? Vai colocando. Acho que era tudo. Quem usa azul, quem tem uma perna, eu acho que tem uma censura moral muito grande, né? O slogan do Estado Novo era Deus, Pátria, Família, né? Então, tudo que vai contra, não é? Tudo que vai contra, né? A Igreja Católica de Portugal, né? Que sempre teve uma atuação muito forte, inclusive em conjunção com o Estado Novo e em conjunção com o colonialismo, como nós bem sabemos, né? A atuação da Igreja Católica no colonialismo brasileiro. E o colonialismo português em relação ao Brasil, quero dizer, né? E então uma censura e que ia ao encontro também de uma propaganda ideológica, como disse o Lisandro, né? Que estava muito voltada, né, para a manutenção de uma ideia de nação, de uma nação perfeita, né, que não tinha problemas sociais, né, que, por exemplo, assim, com relação aos feminicídios, não podiam aparecer,
não podiam aparecer na imprensa, né? Porque justamente mostravam, né, esse estado de violência, né, que existia, né, e que não podia ser contado, né? Então, eu acho que a grande questão é essa. A gente pensa muito, às vezes, nessa atuação da censura e da repressão em relação apenas aos considerados inimigos políticos, né? Mas a censura é muito mais que atua a ditadura, seus braços, né, atuam de maneira muito mais abrangente, né? E eu acho que é importantíssimo nós pensarmos sobre isso, né, considerando a sociedade em que nós vivemos, né? E o ataque à democracia, né? Ou melhor, ou pior, né? Esses retornos, né, de algumas frentes, como da extrema-direita, né, e de algumas perspectivas morais, religiosas, enfim, né, que vão pôr em perigo, né, uma série de direitos que nós levamos tempo a adquirir, né, e inclusive de poder viver, né, de maneira os nossos valores, né, com liberdade, né, as nossas relações como bem entendermos, né? Enfim, acho que é isso, gente. Tinha só mais uma, não sei se pode. O Leonardo queria fazer. A minha era sobre que aqui no Brasil, pelo que eu sei, na época da ditadura, tu tinha uma questão dos artistas que eles tentavam meio que disfarçar assim, a mensagem deles através da produção para não pegar a censura, né? Eu queria saber se lá em Portugal tinha alguma coisa similar na produção artística enquanto na ditadura. Como que eles faziam para, sabe, produzir, não sei, caçada, mas... O Gaibels, por exemplo. Você quer falar do Gaibels? É muito pela linguagem cifrada. Eu até ia citar 2 exemplos aqui, né? Vou falar um rapidamente. Por exemplo, tem um romance chamado A Paixão, do Almeida Faria, eu menciono ele em sala de aula várias vezes também. Ele vai usar a linguagem bíblica da Paixão de Cristo, né? Eles passam uma Sexta-feira Santa para falar da Revolução, a Paixão como Revolução. E é um romance de 1965, né? Então ainda durante a ditadura, né? E ele vai... nós temos, de repente, a queima de uma herdade, uma grande propriedade rural, né? Então, vários elementos que vão apontar para essa necessidade de uma insurreição, né? De uma mudança social. Nós temos um universitário que se rebela contra a família e sai de casa, né? Então, mas tudo a partir de uma linguagem simbólica, onírica, né? Que vai tentar, então, falar desses temas que são proibidos, mas de uma maneira ambivalente, né? De uma maneira muito pelas entrelinhas, pelo subtendido, enfim. Né? Eu acho que agora sim. Obrigada, Sheila.